Boa tarde a todos. Vamos dar início à sessão de instrução e julgamento. Aqui nessa segunda comissão, a pauta dos processos, não há processo de adiamento, com pedido de adiamento. Tem 3 processos com pedido de preferência. Primeiro processo, 1036/24, Paulista Futebol Clube Limitada versus Associação Atlética Internacional. Jogo realizado em 24 de agosto de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, procurador. Dr. Joel, uma honra recebê-lo aqui na segunda comissão. Advogados presentes. Trata-se do processo 1036/2024, jogo pelo Paulista Sub-23, segunda divisão, Paulista 1, Inter de Bebedouro 0, realizado no dia 24/8. Segundo a denúncia, consta no relatório do jogo a ocorrência de desordem na praça de desporto da agremiação Paulista Futebol Clube, uma vez que aos 3, aos 6 e 9 minutos após o início do jogo, havia uma fumaceira, estou aqui citando da forma que está transcrito, nas cor vermelha na arquibancada da torcida local. Ao indagar a PM, nos foi informado que aquela ação não foi autorizada. Segundo a Procuradoria, essa conduta viola a disposição do artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que preceitua deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir. Inciso 1º, desordens em sua praça de desporto. É o relatório, senhor presidente. Okay. Alguma prova? Representando agora. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, doutor Daniel. Auditor, doutor Joel Passo, primeira vez aqui na nossa comissão. Prazer revê-lo. Meu amigo procurador, doutor Rodrigo, doutor Fábio, em nome de quem cumprimenta todos os advogados, doutor João. Presidente, na verdade, a questão aí é acerca de fumaça produzida, né, durante a partida. É sabido que quando se vai fazer qualquer evento pirotécnico, qualquer coisa que vai fazer, é necessário que se obtenha autorização da Polícia Militar, da Federação Paulista de Futebol e, quiçá, do Corpo de Bombeiros também, porque não se sabe com que tipo de produto está se mexendo, né? Causa estranheza que os torcedores tenham sido, notas que eles foram revistados pelo relatório do delegado da partida, que eles tenham conseguido passar pela segurança da agremiação com esses produtos, né, para fazer esse tipo de evento, e não tenham sido contidos, né? Então, evidentemente, por não possuir autorização, até a própria Polícia Militar disse que não sabia que aconteceria esse evento, isso constitui violação ao regulamento e, por decorrência, ao Código Brasileiro de Justiça Esportiva, na letra do Código, enunciei nos autos, pedindo a condenação de forma exemplar, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Com a palavra, a defesa. Boa tarde, excelências. Novamente aqui. A defesa será bem breve. Eu acho muito importante a gente contextualizar em que momento esse jogo ocorreu. Ele é um jogo que foi o jogo da ida da semifinal, que seria o do acesso das equipes nesse momento. Então, é natural que todos estejam muito empolgados, estejam querendo comemorar e torcendo, obviamente, para os seus times. O que me causou muita estranheza nessa questão com relação à fumaça é que, em momento algum, é possível discorrer que a fumaça se dá diante da torcida de fato. E, primeiro, antes de mais nada, o relatório do jogo e do diretor de jogo, ele se direciona à PM. Em qual momento... Por que não em decorrência de 3, 6 e 9 minutos, se de fato isso ocorreu? Porque em momento algum, alguém da organização do Paulista não foi comunicado com relação a isso. Como que diante disso, a própria revista também é feita pela Polícia Militar também. Então, por que não foi retirado? Se evidentemente foi de dentro da torcida essa fumaça, por que não poderia ser essa fumaça de fora dos torcedores, né? Porque aos arredores ali é tudo muito baixo no estádio. Sabe, se ele não veio de fora e invadiu o campo, se realmente ele veio de dentro. Então, é muito complexo colocar isso como uma forma de desordem. E como o próprio artigo diz, não são tomadas providências para prevenir ou reprimir.
qualquer tipo de desordem. Primeiramente, essa fumaça em momento algum paralisou o jogo. Tampouco ela foi anunciada dentro da súmula que havia sido um problema. Acredito que se qualquer tipo de fumaceira que viesse a ser um problema dentro do jogo, seria paralisada, seria relatada em súmula, e não foi o ocorrido. Então, é um pouco complexo a gente colocar aqui como uma forma de desordem no campo, porque, de fato, não ocupou em algum momento a questão do jogo, tampouco a súmula. E também friso, por que que só foi perguntado à PM e por que que não foi conversado com outras pessoas do Paulista? A agremiação não tinha conhecimento dessa situação, não tinha conhecimento que isso foi questionado em algum momento. Então, diante de tudo isso, pede-se pela absolvição do clube, mas se caso assim os senhores não entenderem, peço especificamente aqui a aplicação mínima diante dessas argumentações. Essa é a defesa. Ok, doutor Daniel. A voto. Doutora, parabéns pela defesa. Confesso que eu também prestei bastante atenção no ocorrido nesse jogo, porque realmente o relatório parte do diretor da partida, né, citando em observações gerais a ocorrência da fumaceira, né, usando a palavra que ele colocou, aos 3, 6 e 9 minutos. E na súmula, realmente não há nada de anormal descrito. Não é mencionado nada, não houve necessidade de parar a partida. Porém, doutor, eu tenho que discordar porque há fotos do relatório do jogo que demonstram que a fumaça estava na torcida, veio de fora. É bem possível de se analisar isso. E, especificamente, o clube ele é reincidente específico no 213, né? Então, assim, em que pese até uma convicção pessoal que isso, em algumas situações, sem exagero, venha a brilhantar até o espetáculo, num jogo de grande teor emocional, há essa orientação de, ao mínimo, ter solicitado ou ter sido protocolado, né, junto à instituição de segurança, no caso a Polícia Militar ou até a Federação Paulista, desse espetáculo, que não foi respeitado pelo clube. Então, havendo considerações prós e contras, eu entendo pela condenação do clube no 213, uma vez que a contenção, eventualmente, do que se causa a fumaça pode ser um pouco mais dificultosa, se foi por uma queima de papel, alguma coisa assim, gerar uma situação pior. Por um lado, não havendo interrupção da partida. Então, entendo que há infração ao 213, inciso 1º, e voto pela imputação da pena de multa de R$ 1.000, no caso. É como eu voto, presidente. Doutor Joel. Boa tarde a todos, nobre presidente, doutor Daniel, doutor Rodrigo, doutor Marcos, procurador de hoje, doutor Marcos do outro lado, né? Temos as posições, doutor Fábio, a doutora defensora. Boa tarde a todos. Parabéns, doutora, pela apresentação. Eu também acho que há responsabilidade do clube, sim, tá? E eu vou ficar com o voto do relator, vou acompanhar o voto do relator. As ponderações aqui apontadas pelo relator são pertinentes. Vão ao encontro da denúncia. E, por assim ser, eu acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, a aplicação da multa de R$ 1.000 à agremiação Paulista Futebol Clube. Resultado. Processo número 3 da pauta. Processo 1040, 2024, Sociedade Esportiva Palmeiras versus Grêmio Novo Horizontino, Sociedade Anônima do Futebol. Jogo realizado 31 de agosto de 2024. Relator, Dr. Joel dos Passos Melo.
Tá bom aqui. Tá para usar aqui, beleza. Bom, nós temos aqui denúncia contra o jogador do Palmeiras, né? Alan Andrade Elias. Segundo consta aqui da denúncia, né? Aos 86 minutos do segundo tempo, o jogador Alan Andrade Elias, da equipe do Palmeiras, foi expulso com o segundo cartão amarelo por ter recebido anteriormente o cartão amarelo por atitude desportiva e depois por impedir um ataque promissor atingindo seu adversário, número 7, Adriano Souza Bispo. O atleta vem denunciado no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1. Essa é a denúncia, senhor presidente. A defesa tem alguma prova para juntar, uma imagem? Sim, boa tarde, presidente. Tem o lance da expulsão do atleta. Alguém tá... Faça de novo. Ok. Procuradoria? Boa tarde, senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento todos os auditores aqui. Boa tarde, defesa. E boa tarde, meu querido colega aqui, procurador. A procuradoria ratifica os termos da denúncia. Doutora, defesa? Sim, por favor, presidente. Bom, mais uma vez, gostaria de cumprimentar a todos. Faço isso na pessoa do excelentíssimo doutor presidente. Cumprimentar também a procuradoria, a secretaria e os demais advogados presentes. Vou ser bastante breve, é um caso bem simples. É um caso de segundo amarelo, em que o atleta Alan Elias, da equipe do Palmeiras, recebeu uma segunda infração, um segundo cartão amarelo, na partida disputada contra o Grêmio Novo Horizontino, válido pelo Campeonato Paulista Sub-20. Com a devida vênia, a denúncia formulada pela douta Procuradoria, a defesa entende que o caso em tela não trata-se de uma infração disciplinar que se amolda ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, porque, como se pode ver da prova de vídeo e também do próprio relatório do árbitro, tratou-se apenas de uma falta tática, mas não uma infração disciplinar passível de sanção por esta egrégia comissão. Foi uma falta meramente tática. Não fosse isso, o atleta teria recebido um cartão vermelho direto, né? Então, se de fato houvesse qualquer ato desleal, qualquer ato hostil, o árbitro da partida teria aplicado um cartão vermelho direto e não um segundo amarelo. Além disso, é destacar que no próprio relato do árbitro consta que ele teria impedido um ataque promissor, mas não uma chance clara de gol, que é, de fato, a previsão do artigo 250, parágrafo 1º do CBJD. Além disso, em relação à dosimetria, a defesa gostaria de destacar a primariedade do atleta. É um atleta de uma idade avançada, enfim, já disputa o sub-20 e não teve qualquer passagem por este tribunal. Também não há qualquer relato de necessidade de atendimento médico para o atleta adversário, o que reforça, mais uma vez, a ausência de qualquer violência ou ato hostil por parte do atleta. Em razão desses argumentos, a defesa respeitosamente requer seja o atleta absolvido. Caso não seja esse entendimento de vossas excelências, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência, considerando principalmente a ausência de violência e também a primariedade do atleta. Obrigada, presidente. E doutor Joel? E também. Vamos à voto? Sim. Parabéns à defesa. Eu concordo que não houve impedimento, não houve um ataque promissor. Mas eu acho que a entrada do jogador foi um tanto dura, razão pela qual vou aplicar a pena mínima de uma partida. Senhor Daniel? Obrigado pela palavra, senhor presidente. Eu vou acrescentar, talvez, ao voto do ilustre relator, convertendo em advertência a pena mínima de uma partida, considerando ser, peço vênia, considerando ser justamente um ato de segundo amarelo e não de vermelho, e que nós temos adotado aqui na segunda comissão, normalmente para esse tipo de infração, punida com segundo amarelo, a pena mínima convertida em advertência, que dá, na verdade, dá mesmo resultado, né? Fazendo só um parênteses, a doutora, né,
realmente o inciso primeiro, ele descreve, né, a oportunidade clara de gol, mas o parágrafo primeiro fala que constitui exemplos de infração previstos nesse artigo, sem prejuízo de outros, certo? Então, em que pese não tenha sido uma situação clara de gol, foi uma jogada violenta, assim, interpretada pela arbitragem. Então, pelo meu julgamento, a pena mínima de uma partida convertida em advertência. Pelo histórico do jogador, pelos argumentos também aqui ofertados pela defesa, eu vou acompanhar o voto dissidente. Uma partida convertido a advertência. Então, ficou por maioria uma partida por advertência ao atleta Alain Andrade Elias, do Palmeiras. Ok? Obrigado. Da pauta, 11º processo. Processo 1080-2024. Desportivo Brasil Participações do Esporte Clube Água Santa. Jogo realizado em 7 de setembro de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Boa tarde, senhor advogado. Processo 1080-2024, Paulista Sub-17, Esportivo Brasil 0, Água Santa 0, partida realizada no dia 7 de setembro, onde o denunciado é o atleta amador Eric Johnson da Silva Tavares, da equipe Água Santa, que, segundo a denúncia, conforme relato do árbitro, após ter sido advertido anteriormente com cartão amarelo por ação temerária, receber o segundo cartão amarelo por ação, aqui está escrito temporária, mas seria temerária, atingindo com a mão no rosto de seu adversário número 3, o senhor Jovino Noah Gaona Queiroz. O jogador atingido não precisou de atendimento médico. Segundo a Procuradoria, tal ação infringiu o artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º do CBJD, por praticar jogada violência com ação temerária. Certidão do atleta sem antecedentes é o relatório, senhor presidente. A defesa tem alguma imagem? Tá. Procuradoria, então? Bom, é um caso simples que a gente tem visto praticamente sempre. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia. A defesa. Bom, inicialmente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui na presença dessa segunda comissão. Cumprimento os nobres auditores, Procuradoria, o João da Secretaria, os demais defensores. Bom, conforme bem dito pela Procuradoria, trata-se de um caso simples. O árbitro aplicou no lance segundo amarelo. Infelizmente, não conseguimos o vídeo, o clube não nos disponibilizou o vídeo. Mas o relato do árbitro me parece fiel ao que efetivamente deve ter ocorrido no lance. Numa disputa de bola, acredito que os dois jogadores disputando o espaço ali, a mão do atleta do Água Santa, do atleta Eric, atinge o seu adversário, o árbitro em campo vê muito bem o lance, relata muito bem, descreve muito bem, e aplica o segundo cartão amarelo por uma ação temerária, assim como havia aplicado um cartão amarelo inicialmente. Então, o atleta atingido, mesmo tendo sido atingido no rosto, conforme relato, não precisa de atendimento médico, sequer fez cera aí, que poderia, né, por se tratar de um cartão vermelho, o segundo cartão amarelo, que dando origem à expulsão, o atleta se levanta, não precisa de atendimento médico nem nada. Então, a defesa, diante dessa ausência de qualquer potencial lesivo ao atleta adversário, ou de intensidade no lance, e do próprio árbitro que em campo entendeu não ser um lance para cartão vermelho, a defesa entende que não há qualquer infração disciplinar nesse caso. Isso acontece, é do jogo, mas, então, por isso a defesa pede absolvição, mas caso assim vossas senhorias não entendam, que seja aplicada a pena mínima convertida em advertência. Desde já, reitero que o atleta é primário e é amador. Então, eventual punição que seja aplicada a redução do artigo 182. Muito obrigado.
Doutor Daniel? Parabéns à defesa. Realmente, pelo relatório do árbitro, pela súmula, né, e partindo da presunção de veracidade relativa da súmula, o árbitro entendeu pela punição pelo segundo amarelo por uma ação temerária. Então, mantenho a tipificação do 254, indicada pela Procuradoria, parágrafo 1º, inciso 2º, com a pena mínima de um jogo convertida em advertência. É como eu voto, senhor Doutor presidente. Joel? Eu também entendo, segundo o amarelo, não foi uma coisa tão grave, né? Até aderir à desclassificação para 250, mas eu vou manter no 254 com a partida, senhor presidente. Sem advertência? Convertido e advertido. Convertido. É primário, né? É primário. Eu acompanho o voto do relator, então, por unanimidade, uma partida convertida em advertência. O atleta Érico Johnson da Silva Tavares, da equipe Água Santa. Segundo processo da pauta. 1038/2024. Esporte Clube 15 de Novembro, Piracicaba, versus Oeste Futebol Clube, Copa Paulista Profissional, jogo realizado 30 de agosto de 2024. Relator, Dr. Joel dos Passos Melo. Gravou? Vou voltar aqui porque acho que não estava gravando, desculpa. O atleta Guilherme Barbosa Tavares foi expulso com o segundo cartão amarelo aos 57 minutos do segundo tempo, né? Após atingir com o calço a perna do seu adversário, número 9, Fabrício Nascimento Biato, de maneira temerária na disputa de bola. Guilherme já havia sido advertido anteriormente por calçar seu adversário de maneira temerária na disputa de bola. Ele vem denunciado na jogada violenta no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º, que trata da jogada temerária. É a denúncia, senhor presidente. Doutor, tem alguma coisa? Tá escrito? Você não mencionou. Tem prova escrita aqui? Tem, né? Tem defesa escrita. Então tudo bem. A Procuradoria. Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente. Vamos ver aqui a Ok, defesa doutor. escrita aqui. João, vamos à defesa escrita e a voto. Sim. Deixa eu ver aqui a defesa escrita e já vamos para o voto. A defesa aqui vem no seguinte relato aqui, né? A presente defesa tem como objetivo contextualizar o ocorrido na partida em que deram os fatos, o que fará tendo como base única exclusivamente a súmula de arbitragem que tem presunção de veracidade. Se não, vejamos. Do teor da súmula, observa-se que a partida estava no final. É desnecessário dizer que os ânimos da partida estavam, por mais, exaltados. Salienta-se ainda que o jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida, não sendo de forma temerária o choque ocorrido entre os jogadores. Por faltar, assim, ânimos de prejudicar o bom andamento da partida, a defesa é firme no pedido de absolvição de Guilherme Barbosa Tavares, pois em momento algum este teria tido o dolo de praticar a conduta prevista no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2º.
Por tudo isso, pede-se a absolvição do denunciado ou conversão da penalidade em advertência. Esse a síntese da defesa, senhor presidente. Pronto para votar? Sim. Vamos à voto. Deixa eu voltar aqui na denúncia aqui, senhor presidente. Senhor presidente, com todo respeito aqui à denúncia do nobre procurador, doutor Rodrigo, aqui presente, tá? Também não acho que é tanto para uma jogada violenta. Então eu peço a desclassificação do artigo 250 na jogada hostil, uma partida. Esse é o voto, senhor presidente. Senhor Daniel. Eu peço mais uma vez, venha ao relator, mantenha a tipificação dele, a pena de uma partida, mas considerando ser justamente até um ato hostil, essa própria desqualificação, e sendo caso de segundo amarelo, mantenha o entendimento de conversão em advertência. Perfeito. O 250. Sim, o relator desclassificou por 250, que eu Sim, mantenho, né? desclassifiquei. Não, só o seu voto. Você mandou uma partida com Conversão em advertência. Eu Mas, acompanho o voto dissidente. Então, por unanimidade, desclassificação por 250. Não, por unanimidade, a classificação por 250 e por maioria, uma partida convertida em advertência. O atleta Guilherme Barbosa Tavares do Atlético, do atleta do Oeste. Tá certo? Quarto processo da pauta. 1071/24. Valinho Esporte Clube versus Red Bull Bragantino. Jogo, 1º de setembro de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Processo 1071/2024, Paulista Sub-11. Valinhos Esporte Clube 2, Red Bull Bragantino 7. Partida realizada no dia 1/9/2024. Denúncia em face de Jean César Silvério Cremasco, preparador físico da equipe de Valinhos, que, segundo a Procuradoria, infringiu o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CBJD, uma vez que, conforme relato do árbitro, foi expulso por proferir os seguintes dizeres: eles te compraram no intervalo, né? Agora não tem mais impedimento, só apita para eles agora. Segundo o árbitro, mesmo se retirou da área técnica sem maiores problemas. O preparador físico não possui antecedentes e não há defesa escrita, senhor presidente. É o relatório. Tem alguma prova, alguma coisa? A Procuradoria? Obrigado, senhor presidente. Só observar, trata-se de um preparador físico. Evidentemente, as regras da International Board não impedem que ele fique ali na área, desde que os profissionais se revezem e orientem os atletas, né, o time, a equipe a qual eles pertencem. Nas circunstâncias em que for narrado aqui, ele ofende a arbitragem, né? Então, se ele utilizou do espaço para ofender a arbitragem, a punição é razoável que se faça e pede que seja exemplar, senhor presidente. Obrigado pela palavra. A palavra é defesa. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos. Bom, com relação aqui ao preparador físico, veio denunciado no 258, né, ele se exaltou realmente e proferiu palavras aqui até provocativas, né, em direção à arbitragem. Porém, ele é primário, né, entendo que as palavras aqui foram mais um desabafo ali e não tiveram um condão não foram tão graves, né? Então, pela primariedade, a defesa pleiteia a aplicação da pena mínima convertida em advertência, se não, a aplicação do 82, caso a dosimetria seja maior que uma partida, é a defesa. Vamos a voto com o relator. Senhor presidente, parabéns à defesa. No meu entendimento, nesse caso,
a questão tá justamente de ser um preparador físico de equipe sub-11, né? Deveria dar um exemplo às crianças, né? Aos atletas educando. E a forma como ele se dirigiu à arbitragem, né? Falando de compra, no intervalo, é de uma forma muito assintosa, presidente. Então, assim, ao mesmo tempo considerando que ele não é reincidente. Então, eu penso na aplicação, e o meu voto será pela manutenção, no 258, parágrafo 1º, inciso 2º, uma vez que houve desrespeito aos membros de arbitragem, com pena de 2 partidas, com a redução prevista no 182, e que sirva de lição para que ele se comporte de uma forma melhor, né, perante aos atletas educando na próxima vez. É assim o meu voto, senhor presidente. Então, 2 partidas com benefício para uma. Isso. Senhor João. Perfeitamente, senhor presidente. Concordo com o relator. Não é função do preparador físico ficar se metendo na arbitragem. E essa colocação dele aqui, comprá-lo no intervalo, né, chamou o árbitro de ladrão. Então, eu acho que faltou com respeito e merece. Então, eu vou acompanhar o voto do relator. 2 partidas convertido para uma. É o voto. De fato, não é papel do preparador físico. Mas a gente percebe que há um revezamento aí na prática, entre o técnico e outros membros da comissão, para que ele não seja punido sempre. Mas não é o papel dele. E também. E nesses termos, então, eu acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, 2 partidas com benefício do 182 vai para uma partida. Para Jean César Silveiro Cremaço, preparador físico do Valinhos Esporte Clube. 5º processo da pauta. 1072/2024. Jogo. Porto Futebol Limitada versus Associação Esportiva Velo Clube Rio Clarense. Sub-12. Jogo realizado em 1º de setembro de 2024. Relator, Dr. Joel dos Passos Melo. Perfeito, senhor presidente. Temos aqui a equipe do Velo Clube e vem denunciado aqui o atleta Marcelo Tomás Izep. Segundo consta aqui, aos 52 minutos do segundo tempo, o técnico Marcelo Tomás Izep, da equipe do Velo Clube, foi expulso no segundo cartão amarelo por discordar persistentemente das decisões da arbitragem com palavras e gestos e em tom de ironia, proferindo as seguintes palavras: ele tem cartão, ele faz o que ele quiser, ele é dono da partida, né? Ele vem denunciado no 258, deixa eu ver aqui se é no parágrafo 2º. Perfeito, inciso 2º. Essa é a denúncia, senhor presidente. A procuradoria. Senhor presidente, as palavras aqui não foram tão ofensivas, mas a gente verifica que ele ficou persistentemente reclamando das decisões, por isso que recebeu um segundo cartão amarelo, não satisfeito com o primeiro, ele continuou, cabendo ressaltar também aqui que está descrito na súmula, que ele se manifestou através de palavras e gestos. Estamos falando de um campeonato sub-12. Não está descrito qual foram os gestos, mas acredito que, pelo que está descrito aqui, sejam ofensivos. Então, a Procuradoria espera uma pena que seja exemplar aí, para esse técnico não repetir essa conduta. O relator. Desculpa, Sim. perdão, que você falou que não ia. A defesa. Perdão. O técnico aqui, Marcelo, ele veio denunciado no 258 por ter sido expulso com o segundo cartão amarelo, né? Aqui é um típico exemplo de uma expulsão indevida, irregular. Por quê? Ele foi expulso por discordar persistentemente das decisões de arbitragem, com palavras e gestos. Vejam que ele não foi aqui desrespeitoso, ele foi expulso porque ele discordou, né, aqui é o cerceamento até do direito que ele tem de se manifestar, né? E ele é o técnico nesse caso, né? E aí, seguinte a isso, depois que ele foi expulso, em tom de ironia, ele proferiu as seguintes palavras: ele tem cartão, ele faz o que quiser, ele é o dono da partida. Ele não foi desrespeitoso e mais, ele falou uma verdade,
né? Ó, e digo mais, o árbitro, ele não só tem o cartão, ele faz o que ele quiser na partida, porque ele é autoridade lá, né? E teoricamente é o dono da partida porque ele que manda na partida, como ele tem a faca e o queijo na mão para colocar isso em súmula e ter a presunção relativa de veracidade, ou seja, depois que está colocado em súmula, é muito difícil desconstruir o que o árbitro colocou, né? Então, eu vejo que não teve aqui, vejam que ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, né? Indevidamente, porque o código veda que você não pode ser desrespeitoso e não que você não pode se manifestar discordando das decisões de arbitragem, né? Porque é um direito de todo mundo, constitucional inclusive, né? E em seguida proferiu as palavras que também não vejo que foram desrespeitosas, né? Poderia ter se exaltado e proferido algo muito pior. Então, nesse caso, como ele já foi punido aqui com uma partida automática por ter sido expulso com o segundo cartão amarelo, eu peço a absolvição dele e, caso os senhores entendam de forma divergente, pela primariedade, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência. É a defesa. O relator. Parabéns à defesa. Concordo em partes. Realmente ele tem direito de se manifestar. Mas aqui no caso, eu acho que não foi ofensiva, mas foi irônica, né? Então, eu acho que ele merece uma reprimenda de uma partida. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Acompanhe o relator, senhor presidente. Eu discordo do relator, eu acolho o pleito da defesa. É um papel dele, como técnico, de se manifestar. Percebo que ele não foi ofensivo. As palavras que ele disse não foi ofensiva ao árbitro e também não está descrito a forma, o gesto, para saber de que forma que foi como está aqui na súmula, persistentes decisões de arbitragem com palavras, gestos em tom irônico. Então, meu voto é pela absolvição do árbitro, do técnico. Então, por maioria para a maioria dos votos, ele foi dado uma partida para o técnico. Esse é o quarto, né? É um quinto. Para Marcelo Tomás Zep, técnico do Velo Clube. Sexto processo da pauta. 1073, 2024, Associação Esportiva Araçatuba e Bandeirantes Esporte Clube Paulista Sub-12. Jogo realizado em 8 de setembro de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias Bueno. Paulista Sub-12, Araçatuba 1, Bandeirante 1, partida realizada no dia 8/9. Segundo a Procuradoria, o treinador, né, da equipe do Araçatuba, Bruno Dias Chini, correu em infração do artigo 258 do CBJD, parágrafo único, cumulado 162, né? Uma vez que consta na súmula da partida que o atleta, no caso menor de 14 anos, Arthur Antônio De Angeli, número 4 da agremiação Araçatuba, foi substituído disciplinarmente aos 10 minutos do primeiro tempo por impedir uma clara oportunidade, clara e manifesta de gol, fora da área, sem disputa de bola. Todavia, considerando que o mesmo atleta já fora substituído disciplinarmente partida ocorrida no último dia 25/8/2024, pelo mesmo motivo, constitui-se reincidente, submetendo à disposição do artigo 162 do CBJD, onde os menores de 14 anos são considerados desportivamente inimputáveis, ficando sujeitos à orientação de caráter pedagógico. Parágrafo único. Nos casos de reincidência da partida de infrações disciplinares previstas nesse código, por menores de 14 anos, responderá o seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Logo, o responsável pelo menor
seu treinador, senhor Bruno Dias Secchini, submete-se à pena prevista no artigo 258, assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras desse código, do qual foi denunciado. O treinador, senhor Bruno, não possui antecedentes. É o relatório, senhor presidente, não há defesa por escrito. Alguma prova? Com a Procuradoria? Obrigado, senhor presidente. Aqui a denúncia, conforme o relator mencionou, do treinador em razão de conduta do atleta sub-12. Há uma longa discussão acerca da inconstitucionalidade desse artigo 62 aqui e em outras comissões, e, ao meu ver, essa é uma discussão profunda, mas que ela deve ser travada na esfera correta, né, na esfera própria. A gente não vai aqui discutir inconstitucionalidade de um dispositivo que está no CBJD. Então, a discussão não pertine a essa comissão fazer. Na verdade, os treinadores e as agremiações, eles conhecem o código, conhecem esse tipo, porque já foram punidos outra vez, já foi trazidas outras denúncias nesse aspecto. Então, é muito simples se esquivar ou se isentar dessa obrigação. Basta cumprir a letra do parágrafo 1º do artigo 62, que é provar que adotam as medidas cabíveis, né? Que ali são exigidas para orientar para inibir novas infrações, né? Que é o que fazia o Vanderlei Luxemburgo, aquele Palmeiras que não batia ninguém, né? Que ganhava de todo mundo, jogava limpo, que é o que às vezes faz também o novo Palmeiras aqui eu não sou palmeirense, mas só para falar, do Abel Ferreira também. Então você vê que há uma observação dos treinadores para que não haja incidência em condutas agressivas, né? É só observar que o futebol tem função social, né? O CBJD trabalha nesse sentido, então o mínimo razoável possível é que as agremiações ajam para evitar que esses menores não se tornem atletas viciados em cometer infrações abusivas no futuro, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Doutora Defesa? Obrigado, presidente. Como o doutor Marcos já citou, realmente é um artigo aqui, o 162, que ele não deve ser aplicado porque, a princípio, ele é inconstitucional. Você não pode terceirizar alguém, né, submeter alguém ao cumprimento de uma pena por um ato que foi feito por outra pessoa, né? Nesse caso, superada essa questão, mesmo que entendêssemos que, embora inconstitucional, devêssemos aplicar, né, esse artigo, falta regulamentação. Por quê? O próprio artigo, no CBJD, ele diz ali que deixa eu só pegar aqui, se eu estou no processo, é o 1073, o Bruno Dias. Deixa eu pegar aqui no código, peraí. 162, ele cita ali que, nos casos de reincidência, né, a prática de infrações disciplinares previstas nesse código por menor de 14 anos responderá ao seu técnico ou representante legal na respectiva competição. Responderá a quê? Ele responderá algum artigo, né? Eu entendo que deveria ter um fato típico específico, né? Um artigo específico, né, com o fato típico ali enquadrado, né, previsto para que ele respondesse. E, nesse caso, ele responde a quê? Não fala, simplesmente fica a cargo da Procuradoria. Nesse caso, o doutor procurador enquadrou no 258, mas a conduta, poderia ser na conduta que o atleta foi expulso, né? Mas aí a conduta é do 250, porque é impedir oportunidade clara de gol. Então a gente fica sem um respaldo, não tem onde enquadrar. O próprio regulamento da federação copia o que está escrito no CBJD, né? Fala ali, nos casos de... O que é pior ainda, porque o regulamento ele fala que os menores, no caso de reincidência, responderá o técnico. Mas pelo regulamento, responderá o técnico a quê? Porque administrativamente o técnico não pode responder a nada, né? Perante a federação, ele pode responder pelo CBJD, mas também sem o respaldo aqui, né, legal do que ele deveria responder. Então, falta regulamentação no mínimo, né? Então, eu entendo que, por ser um artigo inconstitucional, por faltar regulamentação, você não pode exigir denunciar, por mais que ele fale aqui o artigo, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis. Por quê? Para um técnico,
é óbvio que para ele a melhor coisa é que o atleta não seja expulso, né, ou substituído disciplinarmente. Então, com certeza, ele está ali orientando o técnico. Só que, às vezes, por um atleta, ele tem ali 18, 20 atletas educandos. Às vezes, um que causa um certo problema, e aqui nesse caso nem é tão grave, porque foi uma jogada comum da partida, você impediu uma oportunidade clara de gol, sendo um zagueiro, inclusive, número 4. Né? Você, pela atitude de um, você acaba prejudicando todos os outros 20. Por quê? Você vai suspender o técnico, que às vezes faz um baita trabalho bom, né? E você está privando os outros 18 atletas, 20, da presença do técnico ali na partida, né? Que seria de fundamental importância, né? Então, por causa desse um atleta que às vezes está cometendo ali, né? Assim como a gente já viu que veio outro dia um técnico aqui se explicar que já estava com acompanhamento psicológico, tudo, e mesmo assim o atleta estava continuando a fazer as coisas, nesse caso era xingamento, tudo, né? Então, eu pleiteio principalmente a absolvição do técnico aqui, entendendo que não deva ser aplicado esse artigo, né, do 162, mas caso os senhores entendam de forma divergente, eu peço que seja aplicada, seja, nesse caso, desclassificado do 258 para o 250 e aplicada a pena mínima convertida em advertência, na pior das hipóteses. É a defesa. Com a palavra, doutor Daniel. Parabenizo a defesa pela eloquência e pelos inúmeros argumentos da temática e da redação, constitucionalidade ou não do artigo. Mas, para esse momento, eu acho que não cabe essa discussão, uma vez que ele está vigente. E, assim, talvez numa interpretação mais simplificada, né, o parágrafo único do 162 diz o seguinte, que nos casos de reincidência da prática de infrações disciplinares previstas nesse código, por menores de 14 anos, então, qual infração disciplinar? A que o atleta incorreu. Responderá seu técnico ou representante legal na respectiva competição, caso não tenham sido adotadas as medidas cabíveis para orientar e inibir novas infrações. Então, assim, mais uma vez, respeitando a eloquência da defesa, acho que caberia ao clube, de uma maneira simples, comprovar que há uma orientação, uma palestra, uma orientação, seja lá qual for. Porque fazendo um pouco contraponto do prejuízo que eventualmente possa ter os outros 20, pela ausência do técnico, pode também o técnico, uma vez que não é uma expulsão, diferente de competições maiores, onde há punição, sim, pela expulsão do time ficar com um jogador a menos, orientar os seus atletas, educando, numa situação clara de gol, cometer uma falta, que haverá uma substituição. Então, não haverá prejuízo à sua equipe, não se sabe. E daí ele estaria, sim, jogando com o regulamento de forma favorável. E não há nenhuma comprovação nos autos que ele orienta de forma contrária. Então, seria também muito simples ao técnico orientar dessa forma. Olha, se for para sair gol, cometam falta, impeçam o gol, haverá uma substituição, né? E, de repente, até orientar o atleta A, B ou C, já dessa forma, a partir de um certo minuto de jogo, né? E assim por diante. Então, eu entendo, sim, que cabe a punição nos termos da denúncia ao treinador, ao mesmo tempo, considerando ele não sendo reincidente, eu aplico a pena mínima de uma partida, convertida em advertência pelas considerações que fiz. É o voto, senhor presidente. Doutor Joel. Perfeitamente, senhor presidente. Esse artigo é bastante polêmico, já foi objeto, inclusive, de discussão aqui nessa casa, e, inclusive, no seminário foi trazido à baila esse artigo. Concordo em partes com a defesa, parabéns, doutor Fábio. Eu adotava o seguinte critério aqui na ocasião em que eu atuava como procurador aqui, o Marco, na oportunidade era auditor, sabe, em razão de
várias incidências desse artigo que acabava resultando em absolução, eu, como procurador, deixava a deixa para o clube, né? Porque o artigo deixa uma deixa, né? Então, sempre que eu recebia alguma súmula com essa tipificação do artigo 62, essa possibilidade, eu sempre pedia para oficiar o clube, para que o clube respondesse se tomou alguma providência, como diz o artigo, né? Caso não tenha sido adotadas medidas cabíveis para orientar ou inibir novas infrações. Se o clube mandar qualquer informação de que tomou uma providência, que deu uma palestra, já inibe, é o caso de absolvição. Mas aqui, como a norma está em vigência, eu vou acompanhar o voto do relator, uma partida convertida em advertência. É o voto também. Ok? A tese da defesa, nesse momento, não merece ser acolhida, no meu entendimento, porque não é o momento aqui, como já foi dito, da gente discutir sobre a constitucionalidade ou não desse artigo. E levando em consideração aqui o que o doutor Joel falou, poderia ter tomado o clube, né? É tão simples de tomar uma pequena providência dessa. Ele já ia se isentar o técnico de uma punição. Então, meu voto, eu acompanho o relator. Então, por unanimidade, o Bruno Dias Pettini, técnico da Associação Esportiva Araçatuba, punido com uma partida, né? Não, o 250. Com uma partida convertida em advertência. Você que pediu 250 nessa classificação. Sim, a conduta do atleta seria no 250, né? Mas, de alguma forma, eu entendo que o treinador assumiu uma conduta contrária à disciplina em não ter realizado nenhuma situação. Neste caso, sim, a menos que tenha uma conduta além da conta, eventualmente, do atleta. Então, não, daí teria que ver o relatório da súmula, né? Nesse caso, eu entendo que o treinador assumiu uma conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. No meu entendimento, manteria isso. Vamos lá. 7º processo da pauta, 1074, 2024, Esporte Clube Corinthians Paulista, Esfera Sociedade Anônima de Futebol. Sub-13, jogo realizado 8 de setembro de 2024. Relator, doutor Daniel de Abreu Matias. Pois não, senhor presidente. Processo 1074, 2024, Paulista Sub-13, Corinthians 1, Esfera Futebol Clube 1. Partida realizada no dia 8 de setembro de 2024. Segundo a Procuradoria, é denunciado o técnico do Esfera Futebol Clube, senhor Geraldo José de Meira, como infração também, como no processo anterior, ao artigo 162, parágrafo único, cumulado com 258 do CBJD. Consta na súmula da partida que o atleta Henrique de Oliveira Stamponi Crude, número 4 da agremiação Esfera Futebol Clube, foi substituído disciplinarmente a 1 minuto de acréscimo do segundo tempo por impedir um ataque promissor. Informo que o mesmo já havia sido advertido com cartão amarelo anteriormente por também impedir um ataque promissor, aos 28 minutos do segundo tempo. Todavia, considerando que o mesmo atleta já fora substituído disciplinarmente em partida ocorrida no último dia 23/6, constituindo-se reincidente, submete-se à previsão do artigo 162 do CBJD e, em consonância, denunciar seu treinador, senhor Geraldo José de Meira, por violação ao 258, por assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, não tipificada pelas demais regras desse código. O atleta é reincidente, o técnico não é reincidente. Não há defesa prévia por escrito, senhor presidente, ao relatório. Defesa? Perdão. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Ratificar já o que eu falei, até agradecer aqui a discussão que se instaurou aqui
a defesa foi implacável, muito bem elucidativa nas suas assertivas. Parabenizar o voto do doutor Daniel, que foi perfeito, foi muito bom. E a discussão de Vossa Excelência e do revisor também foi bastante complementativa aqui. Só observar assim, que o intuito aqui é afastar as disciplinas, né? Tentar fazer com que isso se transforme no 206, que, como Vossa Excelência deve lembrar, quando trabalhava lá no prédio, era 206 todo dia. Hoje não existe mais 206. Ninguém é denunciado mais por atraso. As agremiações colocaram na cabeça que eles têm que entrar no horário correto, que não atrase as partidas. Então ninguém mais incorre no 206. Então essa enxurrada de denúncias no 206 foi encerrada, o que a gente pretende que aconteça também no caso do 162. Na realidade, conforme a própria defesa informou, também tem o pena do treinador, né? Eu acho que adoraria que o presidente da agremiação viesse aqui e dissesse: eu sou responsável pelo garoto, não é o treinador. Eu sou o responsável, porque a pessoa jurídica não pode declarar responsável. Mas a pessoa física, presidente da agremiação, podia dizer: eu sou responsável e eu vou assumir essa responsabilidade por essa conduta. Então, ela deixa o treinador aqui órfão, né? Eu acho que não, porque o doutor Fábio foi muito bem na defesa, mas ele vem aqui sem defesa, é surpreendido lá, e a responsabilidade que a agremiação devia ter, que é o mínimo, assim, o mínimo razoável da agremiação, era fazer o que o doutor Joel disse que seria necessário, né? Fazer uma palestra, fazer e divulgar. Mas as agremiações, elas como é que eu posso dizer? Elas não, entre aspas, não perdem esse tempo, né? Isso é o que nós lamentamos, e por isso que elas são punidas aqui, razão pela qual, me alongando aqui, eu peço a pena no mesmo patamar para o treinador, senhor presidente. Obrigado. Doutor Daniel, a defesa escrita, depois a voto. Em breve resumo, senhor presidente, a defesa do Esfera Sociedade Anônima Futebol Clube, pugna pelo enquadramento da conduta do atleta versus o relatado na súmula, uma vez que teria sido uma falta de jogo, nada violento, cometido pelo atleta, e assim, inclusive, é relatado pela arbitragem, tanto em primeiro amarelo como segundo. Então, não seria um caso de enquadramento, como na discussão do artigo anterior, também para que o treinador fosse punido no 258. Não sendo um atleta profissional, as penas deveriam ser mínimas e com reduções, assim como ele pugna também que a desclassificação do 162, uma vez que ele frisa, caso não tenham sido adotadas medidas cabíveis para orientar e inibir as novas infrações. E fala dos valores da agremiação e junta o Guia do Raio Amado, uma cartilha comportamental que é disponibilizada aos atletas e seus responsáveis legais, assim que integra o time. E as reuniões com pais dos atletas para explicar o que é um fair play. Segundo o anexo 2 aqui do folder aqui juntado, é explicado o que é um fair play. É este o resumo da defesa. Senhor presidente, posso ir já ao voto? Perfeitamente. Bom, dentro do entendimento já manifestado no processo anterior, uma situação semelhante corrobora o meu entendimento de que o seguinte: eventualmente, pode-se sim estar sendo orientado o atleta a isso, uma vez não se provado o contrário. Especificamente nesse caso, o ataque promissor foi impedido a 1 minuto de acréscimo do segundo tempo. Então, mais uma vez, eu digo que isso pode acontecer, não sendo provado o contrário. E no meu entendimento, a mera juntada de um folder comercial da agremiação, onde é descrito que é anexo Fair Play, não se sabe qual a circulação desse folder, não há registro de entrega aos responsáveis pelos atletas, não há qualquer registro de fornecimento aos atletas e, data máxima vênia, não espero que um atleta de sub-13, sem uma palestra, um acompanhamento maior, venha ler um folder ou dar maior atenção a isso. Então, no entendimento do voto, inclusive, das ponderações do Dr. Joel no processo anterior, é muito fácil a defesa. E a defesa aqui também foi
eloquente, mas pouco se comprovou para a desqualificação do artigo 162, nesse caso. Então, não poderia ser diferente também o meu voto, né? Com a pena de uma partida convertida em advertência pela primariedade. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Joel. Senhor presidente, caso idêntico ao anterior, né? Eu lembrar que todas as vezes que eu pedi para o oficial clube para responder, parece que não tinha um jurídico que se atentasse a isso, né? De que o procurador está dando a deixa para você justificar e ser absolvido, né? Nenhuma das vezes foi respondido de forma que esperávamos, né? Então, o artigo está aí, está vigente, parabéns pelo relator. Eu sigo o voto na íntegra, senhor presidente. Bem, trata-se de um caso idêntico, como bem disse o doutor Joel, ao que foi analisado anteriormente, motivo pelo qual eu acompanho o voto do relator. Então, por unanimidade, uma partida convertida à advertência para o técnico Geraldo José de Meira, do Organização Esfera Sociedade Anônima do Futebol. Oitavo processo da pauta, 1076-2024, Grêmio Osasco Audax Esporte Clube, versão José Esporte Clube Sociedade Anônima de Futebol, feminino sub-17 amador, jogo realizado em 7 de setembro de 2024. Relator, doutor Joel dos Passos Melo. Perfeito, senhor presidente. Futebol feminino, né, que vem denunciada a atleta Thalita Vitória Silva Souza, né? E segundo consta aqui, por após o término da partida, chutar a bola para cima e olhar para a minha direção proferindo as seguintes palavras: vai tomar no cu, vai se fuder. A mesma foi contida pelo técnico e direcionada para o seu banco de reserva. Ela vem denunciada no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2. Essa é a denúncia, senhor presidente. A procuradoria com a palavra. A Procuradoria ratifica os termos da denúncia, presidente, cabendo ressaltar que ela recebeu um cartão vermelho direto e, além das ofensas verbais que ela proferiu, ela ainda chutou a bola para cima com o intuito de desrespeitar ali o árbitro. A defesa, doutor. Obrigado, presidente. Esse caso, entraram em contato comigo do clube, né? Inclusive, eu tenho aqui o relato do Ivan, que é o técnico, né? E até pelo relato dele, fica muito evidente que aqui as palavras elas não foram direcionadas para a arbitragem, né? Tanto que vai tomar no cu, vai se fuder, são como mais interjeições de desabafo, né? Aqui eu vou ler o relato. Ele coloca que foi um desabafo, ela chuta a bola para o alto e ela grita, né? E, inclusive, ela estava a uma distância grande da árbitra, tanto que ela relata que o treinador, a contive, pois ela estava próxima. Foi uma atitude isolada de uma atleta exemplar, sem nenhum histórico de brigas ou ofensas, uma menina incrível, educada, do qual, por ser o último ano do Sub-17, acabou gritando essas palavras como desabafo, né? Eu acho que quando você quer ofender alguém, né, você acaba xingando, né, e não expressando aqui interjeições que, dependendo de como são colocadas aqui, elas podem parecer um vai tomar no seu cu ou vai se fuder, parece que se for direcionado é uma ofensa. Mas elas podem muito bem, somando ao fato de chutar a bola para cima, ser um desabafo de, pô, tomar no cu, se fuder, depende do jeito que fala e do jeito que é interpretado, né? Pela primariedade aqui, por ser menor de 18 anos, né, já pelo 179, artigo 179, tem duas atenuantes aí, eu peço a absolvição, né, mas caso os senhores entendam de forma divergente, peço a aplicação da pena mínima convertida em advertência, pela primariedade e pela menoridade. É a defesa. Doutor Joel. Perfeito, senhor presidente. Eu acho que ela exagerou aqui nas palavras, né? Aqui beira um 243F, né? Que seria ofensa. Mas como o enquadramento aqui do ilustre procurador foi no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, eu vou votar
de acordo com o entendimento aqui do próprio procurador, no 258 mesmo, 2 partidas convertida para uma, né, porque ela tem um atenuante, sem a conversão em advertência. É o voto, senhor presidente. Só para dizer, com benefício? 2 partidas com benefício Benefício. cai para uma, sem conversão em advertência. Doutor Daniel. Pois não, senhor presidente. Em que pese os argumentos da defesa, há a presunção de veracidade relativa da súmula. E o árbitro se sentiu ofendido para aplicar o cartão vermelho, inclusive, né? Então, assim, de alguma forma ele interpretou que foi para ele essa ofensa. Poderia ter sido juntado um vídeo, alguma coisa para nos ajudar até a essa interpretação do técnico, que realmente é uma ofensa genérica, né? Não, nem o árbitro fala que ela disse: você vai tomar no cu, você vai se fuder, você é um ladrão, alguma coisa assim. Ela proferiu um xingamento e que a bola foi chutada para cima, não para cima dele. Mas não se sabe se ele descreve ao mesmo tempo que foi olhando em direção dele, né, do árbitro, né? Então essa foi a interpretação. E ele se sentiu dessa forma, não havendo prova em contrário, relato por relato, a súmula tem essa presunção de veracidade relativa. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. Ok. Eu acompanho também o voto do relator. Aí há também a presunção relativa da súmula, a carência de outras provas nos autos. Então, por unanimidade, 2 partidas com benefício, para uma partida, a punição da atleta Thalita Vitória Silva Souza, de que clube que ela é? Do São José Esporte Clube. Por unanimidade. 9º processo da pauta, 1077-2024, jogo, Clube Bandeirantes Atlético Esporte Limitado versus Atlético Monte Azul, sub-12, jogo realizado em 8 de setembro de 2024. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Processo 1077-2024, Paulista Sub-12, Bandeirantes 2, Monte Azul 2, partida realizada no dia 8 de 9 de 2024. A Procuradoria denuncia a equipe do Clube Atlético Bandeirante por infração ao artigo 213, inciso 2º do CBJD, por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir, no caso do inciso 3º, o lançamento de objetos no campo ou local da disputa do evento desportivo. Uma vez que consta na súmula da referida partida que, aos 49 minutos de jogo, foi arremessada uma garrafa térmica dentro do campo de jogo, em direção ao assistente número 2, sendo que o objeto não acertou o assistente. No término da partida, o torcedor foi identificado como sendo o senhor Rubenildo Santana Reis, portador do RG 37125.001-8. É juntado foto do RG do senhor Rubenildo, assim como está comprovado no relatório do assistente, do árbitro e assim por diante. Não há defesa, o clube não é reincidente. É o relatório, senhor presidente. Alguma prova, imagem a ser juntada? A Procuradoria? A Procuradoria ratificou os termos da denúncia, senhor presidente. Com a palavra, defesa. Tem um delay. Obrigado, presidente. Aqui o clube veio denunciado por um arremesso, né, de objeto em campo. Embora a súmula diga aqui uma garrafa térmica, na verdade é um squeeze, né? Tem a foto aqui em folhas 8 do processo. Tem um squeezezinho aqui uma garrafinha de plástico, né? Aqui o interessante
é que aqui no relatório do diretor do jogo, em folhas 11, página 11, deixa eu ver se é a página 11 mesmo, não, página 12, ele coloca, houve ocorrência, comunico que aos 49 minutos de jogo, uma garrafa térmica foi lançada em direção ao assistente número 2, felizmente a garrafa não atingiu, ao final da partida o responsável pelo ato foi identificado pela segurança privada do clube mandante. Né? Então isso é importante. O clube foi comunicado, né, e ele agiu para reprimir identificar, né, quem lançou o objeto, né, a segurança era feita por segurança privada, né, não polícia, né, mas se atendo ali ao que diz o parágrafo 3º, né, houve essa identificação, houve essa movimentação da agremiação para identificar quem lançou, né, e eu entendo que não havendo a polícia naquele momento, era o máximo, né, que a agremiação ela conseguiria fazer. Né? Então, eu entendo cabível aqui a aplicação do parágrafo 3º, até como uma forma de fomento, né, como um exemplo de que vale a pena a agremiação se movimentar e fazer a identificação, né, para poder, né, estimular essa conduta. Né? Então, eu peço, embora tenha sido arremessada a garrafa, realmente, nós temos aqui a movimentação, né, o esforço da agremiação para identificar e aqui, né, o senhor Rubenildo, né? Então, eu peço a aplicação do parágrafo 3º para absolver a agremiação dessa responsabilidade, né? Porém, caso os senhores entendam de forma divergente e subsidiariamente, eu solicito a aplicação do 182, né? E a pena mínima, né, de R$ 100 nesse caso, considerando também aqui a categoria sub-12 é a defesa. Doutor Daniel, vamos à voto. Senhor presidente, aqui nos autos constam a foto, né, do objeto arremessado, dependente do nome dado a ele, estando cheio de água, se tivesse, ou assim que fosse, se acertasse o assistente da partida, ele causar um dano razoável, uma vez que foi lançado na direção de. O torcedor foi identificado, isso sim, e eu entendo que uma partida sub-12. Em que pese os argumentos da defesa, eu entendo que o clube deve ser responsabilizado, sim, senhor presidente. Uma vez que, tendo sido a segurança privada, o clube assume a responsabilidade. Ele não houve, não se sabe se houve a convocação ou não da polícia. Então, houve falha, inclusive no serviço prestado pela segurança privada, e foi assumida a responsabilidade pelo clube de, assim, ser feita a segurança da partida. Falha, eventualmente, na revista, que não deveria sequer ter adentrado ao local da partida esse objeto, uma vez que ele é proibido, né? Esse tipo de objeto. Então, há responsabilidade da agremiação nisso. O excludente de responsabilidade, uma vez que não deveria sequer ter sido entrado, se fosse realizada pela Polícia Militar, até o clube podia falar, olha, não tem responsabilidade na revista, mas ele tinha, uma vez que a segurança era privada. Por essa falha, por si só, eu já entendo a responsabilidade da agremiação. E a identificação do torcedor que arremessou, por si só, não atende o previsto no parágrafo 3º do artigo 213, onde a comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro do boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade. Então, assim, não houve, no meu entendimento, houve um esforço do clube, sim, que pese
razoável de pelo menos se identificar, mas identificou e não tomou providência. Não se sabe se não vai poder entrar na partida de novo, qual foi isso. Então, por esses argumentos, por esse entendimento desse relator, eu manifesto e voto pela tipificação da denúncia com multa de R$ 2.000, devido a toda essa cadeia que a responsabilidade do clube falhou, com redução no 182 para R$ 1.000. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Joel. Perfeito, senhor presidente. Esse é um assunto também que já foi objeto de muitas discussões aqui na segunda comissão, né, na gestão anterior, né? E parabenizo o relator pelo voto, o defensor, doutor Fábio. Mas o entendimento na gestão anterior, já nessa comissão, já era nesse sentido. Ele fez meio caminho só, né? Ele foi até metade do artigo, identificou, fez um trabalho eficaz, mas não concluiu no fato, não elaborando o boletim de ocorrência. Então, por essa razão, eu acho bastante grave, como o relator disse, né? Foi bastante grave, porque se acerta o hábito, seria um prejuízo muito maior. Então, eu vou seguir o relator na íntegra, senhor presidente. É como eu voto. De fato, a gente percebe que a agremiação não foi até o final. Ela não apurou qual foi a falha que ocorreu para que o evento tivesse ocorrido. Assim, ela apenas apresentou, né? Identificou o responsável, mas não demonstrou quais providências foram tomadas. Então, eu acompanho o voto do relator com a punição de R$ 2.000 à agremiação Bandeirantes, pela prática do artigo 213, inciso 3 do CBJD. Não, com redução 2.000. Não, com redução 1.000, perdão, então. Com redução R$ 1.000, por unanimidade. Décimo processo da pauta. 1078/2024, Atlético Monte Azul versus Tanabi Esporte Clube. Sub-13, jogo realizado 8 de setembro de 2024. Relator, doutor Joel dos Passos Melo. Perfeito, senhor presidente. Aqui o Monte Azul, segundo consta aqui da denúncia, a partir da comunicação encaminhada pela Federação Paulista de Futebol, grave ocorrência havida durante a partida entre Monte Azul e Tanabi, válida pelo Paulista Sub-13 2024. Verifica assim pela súmula que a equipe do Atlético Monte Azul compareceu à partida com quantidade de atletas inferior ao mínimo permitido pelo regulamento aplicável à competição, conforme se verifica o quanto narrado na súmula. O clube vem denunciado no artigo 191, inciso 3 do CBJD. Isso já é uma questão já prevista no próprio regulamento no artigo 19, né, que tem que ter o mínimo de 11 atletas, contando com o goleiro. Então, a denúncia vem nesse sentido, senhor presidente. Doutor? Obrigado, senhor presidente. Aqui é um caso clássico de descumprimento de regulamento, do regulamento específico de competições. Ainda que se diga, o jogo aconteceu, não sei o quê, mas a questão é que existe uma regra, a regra precisa ser cumprida. Vou aqui ler o artigo 19, que é fundamental para que nós entendamos, compreendamos e possamos julgar. Ele diz o seguinte: regulamento específico de competições, artigo 19. As equipes serão compostas de 11 atletas educandos titulares, entre os quais um será o goleiro, e até 11 atletas educandos reservas. Parágrafo único. Será obrigatório em cada partida a quantidade de 18 atletas educandos, sob pena de multa administrativa, na verdade, o Clube Atlético Monte Azul trouxe 16, né? Então, assim, as categorias de base, para atender às disposições do Estatuto da Criança e Adolescente, onde as crianças elas não disputam, né? Elas se divertem.
Então, a Federação Paulista de Futebol inseriu no regulamento que, no segundo tempo, todos os atletas sendo substituídos, né? Então, saem os 11 e entram 11 garotos depois também, porque isso não vai deixar o garoto sem jogar futebol, né? Sem jogar não, sem brincar, né? Porque senão você desestimula. Nessa circunstância, o Atlético Monte Azul não trouxe a quantidade mínima de atletas do banco, né, para que pudesse realizar essa substituição, trouxe apenas 16. Na medida em que ele viola esse regulamento, ele merece a condenação, que eu peço seja exemplar, uma vez que isso já aconteceu umas 4 ou 5 vezes nessa comissão, senhor presidente. Agradeço a palavra. Vamos ao voto? Não, defesa. Defesa. Estou aqui, ó. Defesa importantíssima aqui, presidente. Você está esperto, né? Opa, estou aqui pronto para falar. Vamos lá. Obrigado, presidente. Eu entendo aqui nesse caso e acredito que teve um erro material na súmula, porque eu contei aqui no Monte Azul 19 atletas, inclusive com 8 reservas, né? Estão escalados aqui 19 atletas. Eu não sei por que o árbitro colocou aqui 16 em aptos para a partida. Não sei por quê. Né? Agora, não houve um descumprimento de regulamento, porque o regulamento fala que tem que ser apresentado, tem que ser apresentados 18 atletas no mínimo. Né? E aqui foram apresentados 19, tanto que constam em súmula. E normalmente, como eu já vi acontecer, inclusive num caso 2 semanas atrás, ou 3, foram apresentados 18 atletas, só que um deles passou mal no início da partida e o médico do próprio clube fez um atestado e tirou o menino da partida. Né? E mesmo assim, veja, foi um caso aqui atípico, porque estava com atestado médico, inclusive, e estava lá presente e teve que não pôde jogar. Né? Ele não constou na súmula constou apenas 17 atletas e o clube foi aqui punido. Entendo que não deveria ter sido, porque estava até, inclusive, com atestado. Né? Mas, nesse caso, consta aqui 19 atletas. Ou seja, não sei por que constou na ocorrências que tinha só 16. Inclusive, procurei no relatório do diretor, não fala nada. Né? Então, eu acho que teve um erro aqui, por isso, no mínimo pela dúvida gerada na súmula, eu peço a absolvição da agremiação, nesse caso. Né? Visto que não teve aqui, pelo que a súmula prova mesmo, tem 19 atletas relacionados. É a defesa. Ok, vamos à voto agora. Parabéns ao nobre defensor aqui, doutor Fábio. Realmente, observando aqui a escala aqui do Monte Azul, senhor presidente, vemos aqui 19 atletas. Eu não sei de onde o árbitro tirou apenas 16. Né? Estou vendo aqui, contei 2 vezes aqui, são 19 atletas. Então, está um pouco contraditório essas colocações aqui do árbitro. Então, eu vou atender o pedido da defesa pela absolvição, senhor presidente. É como voto. Doutor Daniel? Acompanho o relator, senhor presidente, pelos argumentos tanto da defesa como da relatoria. De fato, a tese da defesa merece ser acolhida mesmo, pelos fatos aqui já expostos pelo relator. Então, por unanimidade, a absolvição da agremiação Monte Azul. Certo? Dou por encerrado, então, a sessão de instrução e julgamento nesta data.